A enchente tinha levado tudo. Olhando aquela cena, seu Álvaro apertou o chapéu contra o peito e fez uma oração. Meu Deus, se não me der um sinal de que a nossa história não acabou aqui, eu não sei mais o que fazer. 3 dias depois, quando ele já achava que não tinha mais nada para salvar algo, apareceu boiando devagar na direção deles, uma caixa de metal amassada. A única que existia na casa. Dentro dela, secos, estavam todos os títulos de terra, escrituras e documentos que provavam que aquela fazenda ainda era deles. A água tinha levado tudo, menos o que Deus sabia que eles não podiam perder. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Porque o que aconteceu com essa família pantaneira em 1985 mostra que mesmo quando a terra some debaixo da água, Deus ainda consegue achar um jeito de sustentar quem confia nele. Me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento em que parecia que tudo tinha acabado? Para entender a força desse milagre, você precisa conhecer a família de seu Álvaro e Dona Helena. Precisa conhecer o Pantanal de verdade, não aquele dos cartões postais, mas o Pantanal de quem vive lá, de quem depende da chuva e teme a enchente. De quem sabe que uma noite de aguaceiro pode apagar anos de trabalho e precisa saber o que é ver a água subindo dia após dia, levando não só coisas, mas a sensação de futuro. Em 1985, Álvaro Mendes tinha 48 anos, filho de pantaneiro, neto de pantaneiro. Nasceu e cresceu naquelas planícies que alagam metade do ano, que ressuscitam em verde. Na outra metade, era um homem alto, de pele queimada pelo sol, mãos grossas de laçar, boi consertar cerca, olhos castanhos apertados de quem vive entre clarão de água e brilho de horizonte. A fazenda São Miguel, herança do pai, ficava no interior de Mato Grosso, afastada da cidade mais próxima, por horas de estrada de terra. Na época de chuva, virava atoleiro. Lá, ele vivia com a esposa, Dona Helena, e os 3 filhos, Marcos, de 20 anos, Ana, de 17, e o pequeno Tiaguinho, de 9. A São Miguel não era uma fazenda enorme, daquelas de grandes latifundiários. Era média suficiente para manter a família com dignidade. Uns bons hectares de pasto, uma casa de madeira bem feita, curral, galpão, horta, pomar de manga e laranja, umas galinhas, porcos, alguns cavalos mansos e principalmente um rebanho de gado que era o orgulho de Álvaro. Cada cabeça representava anos de cuidado e sacrifício. Cada cerca levantada representava dias inteiros de trabalho, sob sol de 40 graus. Tudo ali tinha história. Dona Helena era o coração da casa, mulher de fé, simples e inabalável, devota de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora Aparecida. Ela tinha um rosário sempre por perto. Cozinhava no fogão a lenha. Fazia pão com as próprias mãos. Cuidava da horta. Tratava dos bichos menores e ainda dava conta de educar os filhos, mesmo distante da escola da cidade. À noite, depois do jantar, lia para eles trechos da Bíblia, mesmo com pouca leitura, do jeito que tinha aprendido com o pai. E ensinava uma coisa que repetia sempre: terra é bênção, mas bênção maior ainda é a família unida debaixo da mão de Deus. Marcos, o mais velho, já era praticamente a sombra do pai. Sabia tocar o gado, cavalgava sem medo em campo alagado, ajudava nas contas, conhecia as coordenadas da fazenda como a palma da mão. Ana era mais sensível, gostava de desenhar as paisagens do Pantanal. Num caderno amarelado, sonhava em um dia estudar na cidade, mas nunca dizia isso em voz alta para não parecer ingratidão. Tiaguinho, o caçula, era a alegria da casa. Vivia correndo atrás dos bezerros, tentando imitar o pai com um laço de corda improvisado, interrompendo qualquer momento tenso com uma piada ou pergunta inesperada. Naquele começo de 1985, as chuvas começaram como sempre, um pouco em novembro, aumentando em dezembro, firmes em janeiro. Álvaro estava acostumado com as cheias. Sabia que o Pantanal é assim, metade água, metade terra. E que fazendeiro esperto é aquele que se adapta sobre o gado para áreas mais altas. Protege a casa, prepara barco, faz reserva de mantimentos. Mas aquele ano tinha algo diferente. A chuva não dava trégua. Era dia e noite. O barulho da água no telhado virou trilha sonora permanente. Os rios cresceram além do esperado e os campos começaram a sumir mais rápido do que o normal uma noite, enquanto a chuva caía, como se o céu tivesse rachado. Marcos entrou correndo na cozinha encharcado.
com chapéu, pingando pai água. Chegou no baixadão mais cedo. Disse, ofegante, tem lugar que já está no joelho do cavalo. Álvaro franziu a testa, era cedo demais para aquele nível. Deixou o prato de comida de lado, levantou-se e foi até a porta da varanda. Olhou para longe, para onde normalmente via as manchas de campo mais baixo. Mesmo na escuridão, dava para perceber onde. Antes tinha sombra de árvore isolada. Agora havia reflexo de água brilhando quando os relâmpagos cortavam o céu. Amanhã cedo a gente sobe o resto do gado para o cordão mais alto, decidiu. É só uma cheia mais forte. Já vi pior. Helena, que secava as panelas, não disse nada, mas o olhar dela parou alguns segundos numa imagem de São Miguel que ficava num cantinho da cozinha. Era o jeito dela de conversar com Deus, sem palavras. No dia seguinte, antes mesmo do sol aparecer, pai e filhos estavam a cavalo. Conduzindo o rebanho para áreas mais altas era um trabalho duro, mas conhecido. O problema é que, à medida que os dias passavam, a água não parava de subir. A cada semana, um pedaço de pasto sumia. O que era lama virava lago. O que era lago virava uma só massa da água, sem margem clara. Pai, isso não está normal. Marcos disse certa tarde, depois de medir a marca da água, num poste perto do galpão. Subiu quase 2 palmos em 3 dias. Álvaro já não escondia a preocupação. Tinha as mãos no bolso, o olhar distante. A enchente de 73 foi braba. Mas essa aqui tá parecendo pior. Murmurou se continuar assim. A água chega na casa. Chegar na casa era o limite simbólico. Enquanto a casa estivesse firme e seca, havia a sensação de controle. A casa era mais do que estrutura de madeira. Era o centro da história daquela família. Foi ali que Álvaro nasceu, que o pai dele, seu Miguel, de quem vinha. O nome da fazenda tinha morrido. Era ali que Helena montara ao altar que os filhos deram os primeiros passos, que as lembranças estavam penduradas na parede. Mas a água não tem respeito pela memória. Ela sobe onde tem de subir. Em 2 semanas, o quintal já estava coberto. As galinhas tinham sido levadas para o galpão. Os porcos remanejados para um cercado improvisado, em um ponto mais alto. A cerca do curral teve metade engolida pela enchente. Alguns terneiros foram levados pela correnteza antes que os peões conseguissem salvar. Helena tentava manter a rotina, mas o medo agora morava no fundo de cada gesto. Uma noite, o vento veio junto. Não era mais só chuva, era temporal. Relâmpagos rasgavam o céu. Trovões faziam a casa tremer. A família inteira se reuniu na sala. Tiaguinho tampava os ouvidos encolhido entre a mãe e o pai. Vai passar, meu filho. Helena dizia, abraçando. Deus tá vendo. Mas, naquela noite, até Álvaro teve dificuldade de acreditar. Em certo momento, um estalo alto ecoou atrás da casa. Marcos correu para ver, voltando logo em seguida, encharcado. O galpão menor, onde guardavam ferramentas, tinha desabado. A água já batia na terceira tábua da parede externa da casa. Estava chegando. Temos que preparar o barco. Álvaro disse, grave. Se a água entra na casa, a gente sobe tudo que der para o forro e fica pronto para sair. Subir tudo. Que ironia. Quando o que subia de verdade era a água. Eles passaram madrugada acordados, carregando sacas de arroz, ferramentas mais importantes, roupas, o que podiam, jogando para cima, para o estrado de madeira sob o telhado. Helena, com o coração apertado, escolheu o que era essencial. Algumas fotos de família, o álbum de casamento, a imagem de São Miguel, a Bíblia da família. E, num gesto que parecia pequeno na hora, mas que se mostraria crucial depois, Álvaro pegou uma caixa de metal, feia, pesada, onde guardava documentos. Títulos de terra, escrituras, notas de compra, certidões. Tudo o que, no mundo de papel do Brasil dos anos 80, provava que aquela terra tinha dono. Essa caixa aqui eu vou colocar em cima daquele armário alto do quarto. Disse. Se a água chegar aqui dentro, pelo menos fica mais difícil dela levar. Helena olhou, hesitando. Álvaro, bota no forro, junto da imagem. Não vai precisar, mulher. Ele respondeu, tentando se convencer. A água não vai subir tanto assim. Na manhã seguinte, a resposta da natureza foi clara. Vai, sim. A água já lambia o batente da porta. Até o fim do dia, invadiu a casa. Primeiro, silenciosa,
como quem pede licença. Depois, sem pudor, tomando cômodos, molhando móveis, estragando tudo. A família se viu obrigada a subir para o forro, aquela espécie de mezanino improvisado de tábuas sob o telhado, acessado por uma escada simples. Subam. Álvaro ordenou. Vamos esperar a enchente passar lá em cima. Eles passaram 2 dias lá. 2 dias que pareciam uma eternidade. A água subindo lentamente, o barulho da chuva, o cheiro de madeira molhada. O mundo que eles conheciam se dissolvia ao redor. Helena rezava. Rezava muito. O terço corria pelas mãos. Os lábios diziam as mesmas palavras de sempre, mas agora com urgência nova. São Miguel, protege a nossa casa. Nossa Senhora, não deixa faltar chão para os meus filhos. Tiaguinho, curioso e assustado, olhava por frestas. Via a ponta das árvores mergulhadas pela metade, o curral desaparecido, galinhas empoleiradas em galhos altos, esperando um desfecho que ninguém sabia qual seria. No 3º dia de reclusão, uma corrente mais forte atingiu a casa. O telhado começou a rangir. A estrutura não aguentaria muito mais. Álvaro percebeu que insistir em ficar era colocar a família em risco mortal. Vamos ter que sair, disse, com um nó na garganta, olhando ao redor. A casa não vai aguentar. A gente desce pro barco, leva o que der, e vai para a parte mais alta da fazenda. O resto, Deus há de guardar o que for importante. O resto, essa palavra doeu. Porque o resto, na verdade, era quase tudo. Eles desceram com cuidado, a água já quase na altura do peito de Álvaro. Jogaram algumas coisas no barco. Sacos de mantimento, roupas, a imagem de São Miguel embrulhada num pano, o caderno de desenhos de Ana, o terço de Helena. Álvaro ainda olhou para o quarto, para o armário alto onde a caixa de metal estava. A água já tinha coberto metade do móvel. Álvaro, Helena chamou. Da porta, a voz embolada de choro. Vamos. Ele hesitou por um segundo. Podia tentar nadar até lá, pegar a caixa. Mas a correnteza dentro da própria casa já era forte, estranha. O risco de bater a cabeça numa viga, se machucar, era real. Uma voz, no fundo, sussurrou algo como: deixa. Você não é dono de nada. Outra voz, o bom senso, gritou mais alto: não arrisca a vida pelos papéis. Ele virou as costas, com o coração pesado, e saiu para o barco. Eles se afastaram, remando. Sentaram-se no casco lotado, olhando, sem dizer nada, para a casa sendo praticamente abraçada pela água. Em poucas horas, a estrutura cedeu. Parte do telhado desabou. Paredes ruíram. Foi como assistir a uma morte lenta. Não era só madeira caindo. Eram décadas de história sendo engolidas diante dos olhos deles. Naquele dia, Álvaro não falou muito. Mas, à noite, acampados numa elevação de terra que ainda resistia, protegidos por uma lona improvisada, ele se afastou um pouco do grupo, caminhou até a beira da água e ficou olhando o reflexo da lua na enchente. As mãos calejadas tremeram, e, pela primeira vez em muitos anos, ele falou com Deus sem aqueles rodeios modestos. Eu trabalhei a vida inteira nessa terra, Senhor. Nunca roubei ninguém. Nunca tomei nada de ninguém. Enfrentei seca, perdi bezerro, perdi lavoura, mas nunca reclamei. Eu aceitei tudo. Mas agora, a voz falhou. Agora o Senhor levou a minha casa, levou meu curral, levou meu gado. Se o Senhor levar também a minha terra, eu não sei o que sobra de mim. Eu não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo boi, nada disso. Só tô te pedindo uma coisa: não deixa a gente perder esse chão. Se essa fazenda ainda for nossa pela tua vontade, me dá um sinal. Qualquer sinal. Mas me mostra que nossa história aqui não acabou. Era uma oração simples, sem teologia, mas com uma honestidade que rasga o céu. Helena, de longe, via o marido parado na beira da água e sabia que aquele homem duro estava se quebrando por dentro. Ajoelhou-se perto da fogueira apagada e fez a parte dela. Meu Deus, o Álvaro é orgulhoso, mas é um homem bom. O Senhor sabe. A gente aceita a enchente, aceita recomeçar, mas não deixa arrancar a raiz da nossa família daqui. O título de terra, os papéis. O Senhor sabe onde estão. A gente não sabe. Então, se for da tua vontade, traz de volta. Traz de um jeito que a gente entenda que foi o Senhor. Os dias seguintes foram de sobrevivência. A enchente atingiu o auge e depois começou, lentamente,
a recuar. Ainda levaria semanas para a água sair de tudo. Mas o nível já não subia. Eles se ajeitaram na parte alta. Improvisaram um abrigo com madeira velha. Montaram um curral provisório para as cabeças de gado que conseguiram salvar. Dividiram a comida com cuidado. O futuro era um borrão. Pai, mesmo se a gente reerguer tudo, como é que vai provar que a terra é nossa? Marcos perguntou, uma tarde, ajudando a consertar um pedaço de cerca. Os títulos ficam na caixa, meu filho. Respondeu Álvaro, sem encarar. E a caixa ficou na casa. Na água. Era sua maneira de admitir que, humanamente falando, tinham perdido esse pedaço invisível, mas fundamental, da fazenda. Mas ninguém aqui em volta tem dúvida que a terra é nossa. Marcos tentou argumentar. Álvaro pensou nos tempos que corriam. O Brasil dos anos 80 não era um lugar em que só a palavra resolvia. Havia grileiro, havia gente grande de olho em terra boa. Havia burocracia, cartório. Vizinho sabe, mas cartório não sabe, governo não sabe. E sem papel? Meu filho, papel fala mais alto do que calo na mão. Helena ouviu a conversa em silêncio. E no silêncio dela, continuou fazendo o que sabia fazer: rezar. Enquanto lavava a roupa na água barrenta que agora lambia a margem da parte alta, enquanto cozinhava arroz ralo para render, enquanto distribuía pedaço de rapadura para os filhos, seus pensamentos voltavam sempre ao mesmo pedido: Senhor, devolve que a água levou o que é necessário para nossa casa ficar de pé. O resto, a gente corre atrás. Foi no terceiro ou quarto dia depois do auge da enchente. Ninguém mais contava direito, que o primeiro sinal veio. Não o grande sinal, ainda, mas um daqueles pequenos que vão preparando o coração. Ana estava sentada num tronco alto, desenhando num pedaço de papel seco que tinha salvado, tentando registrar como estava tudo. Árvores com a base submersa, troncos atolados, uma cerca caída. De repente, viu algo boiando, vindo devagar, rodopiando na água. Parecia uma tampa de madeira. Depois viu outra coisa. Um pedaço de cadeira. O cemitério dos móveis passava diante dela. Olha aquilo, Ana. Tiaguinho apontou, empolgado. Uma porta. Era a porta da cozinha da casa, inteira, flutuando como um barco improvisado, passando ao largo deles, levada por uma corrente suave. Ana sentiu um aperto no peito. Era como ver um amigo indo embora sem poder dizer adeus. É a nossa porta, Ti. Ela murmurou. E aquela ali? Ele apontou outra coisa, mais distante. Um pedaço distante. O Pantanal tá devolvendo todo mundo. Ana suspirou. Era verdade. A enchente estava devolvendo aos poucos as coisas que tinha roubado. Mas devolvia quebradas, inúteis. O que era inteiriço demais se chocava com árvore, se rachava mais à frente. Na manhã do sexto dia depois da grande oração de Álvaro, o sol finalmente apareceu com força. O céu limpou. E, por algumas horas, não choveu. Era como se o Pantanal respirasse. A claridade deixou mais fácil enxergar longe. Álvaro, acostumado a ler a paisagem, percebeu algo diferente na linha da água. Num ponto onde um braço mais estreito da enchente cruzava perto da elevação onde estavam. Marcos, pega o binóculo lá no baú. Pediu. Marcos trouxe, e o pai olhou. Viu um objeto escuro, retangular, vindo devagar, girando, às vezes afundando meio centímetro e voltando. Não era madeira pura. Não parecia ser móvel. O que é, pai? Marcos insistiu. Álvaro demorou uns segundos para responder. Parece uma caixa. Falou, devagar. Helena ouviu, e o coração pulou um compasso. Caixa. A palavra tinha peso novo desde que os documentos tinham ficado para trás. Caixa. Ela repetiu, a voz baixa. De que tamanho? Média. Respondeu Álvaro, ainda olhando. De metal, acho. Tá vindo de lá. Apontou para a direção onde a casa tinha ficado. O tempo pareceu desacelerar. Pequenas coisas se tornaram grandes. A distância entre o objeto e eles era questão de minutos de correnteza. Mas, naquele momento, todos os olhares estavam fixos naquele ponto da água, como se assistissem à final de um jogo cujo resultado decidiria o futuro da família. Marcos, pega o barco. Álvaro disse, com súbita urgência. Vamos lá ver o que é. Eu vou junto. Gritou Tiaguinho. Não. Você fica. Cortou o pai. Aqui é coisa séria. Fica com sua mãe. Helena não tirava os olhos da água.
Em silêncio, começou a falar com Deus de novo. Se for o que eu tô pensando, murmurou. Se for mesmo, o Senhor é muito caprichoso, viu? Álvaro e Marcos desceram rapidamente o pequeno barranco até onde o barco estava amarrado. Subiram, soltaram a corda e começaram a remar, alinhando o casco com a rota do objeto boiando. De perto, o retângulo escuro foi ganhando forma e textura. Não era madeira crua. Era metal, sim, batido, arranhado, mas inteiro. Pai, Marcos disse, o coração acelerado. Não pode ser. Álvaro sentiu algo que não sabia nomear. Medo de se iludir, esperança explosiva. Uma gratidão que já queria nascer antes de ter certeza. Remam devagar. Não vamos virar, ordenou. Chegaram perto. O barco deslizou ao lado da caixa. Era ela. A mesma caixa de metal feia, pesada, que ele tinha colocado em cima do armário do quarto dias antes. Estava com uma quina amassada, mas o cadeado ainda preso. Álvaro ficou imóvel por um momento. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Era só ele, a caixa, e uma certeza fervendo dentro do peito. Aquilo não era obra do acaso. É a caixa dos documentos, pai. Marcos falou, com um misto de riso e choro na voz. É ela. Álvaro ainda não tocou. Respirou fundo. Só então esticou as mãos, com respeito, e segurou a borda metálica molhada. Era pesada, mas não tanto quanto lembrava. Pelo jeito, a água tinha entrado e talvez esvaziado o ar. Ou talvez Deus tivesse decidido aliviar um pouco o peso. Ele e Marcos, juntos, puxaram a caixa para dentro do barco. Vamos abrir agora? Marcos perguntou, ansioso. Álvaro balançou a cabeça. Não aqui. Vamos levar para a terra. Se tiver coisa dentro. Engoliu seco. Eu quero que sua mãe veja. O retorno foi uma mistura de silêncio e explosão contida. De longe, Helena via os dois voltando com a caixa no meio do barco. Reconheceu na hora. Levou a mão à boca. Os joelhos fraquejaram. Ana segurou o ombro dela. Tiaguinho pulava ao lado, sem entender tudo, mas já contagiado pela emoção. É a caixa, mãe? Ana sussurrou, sem tirar os olhos. É ela, né? É. Helena respondeu, com a voz embargada. É ela. Quando o barco encostou, Álvaro e Marcos subiram com cuidado, carregando a caixa juntos. Colocaram-na no chão seco, num pedaço de terra firme em frente ao abrigo improvisado. Ela estava molhada por fora, com marcas de barro, alguns arranhões. O cadeado, enferrujado, parecia ter aguentado a viagem. Foi isso que o senhor pediu, Álvaro? Helena perguntou, as lágrimas já escorrendo. Um sinal. Ele não conseguia falar. Engoliu a seco, respirou fundo, limpou a garganta. Eu pedi que Deus mostrasse que a nossa história aqui não tinha acabado. Respondeu, simples. Se esses papéis estiverem inteiros aqui dentro, eu não vou ter dúvida nenhuma de que foi ele que mandou essa caixa boiando até nossos pés. A família se juntou ao redor da caixa como quem cerca um altar. Álvaro pegou uma chave velha, que tinha guardado no bolso do colete sem nem perceber na correria. Talvez um reflexo de cautela, talvez mais um gesto guiado silenciosamente. Tentou girar no cadeado. Custou a entrar, mas entrou. Girou. Com algum esforço, o cadeado cedeu. O momento de levantar a tampa apareceu em câmera lenta. O som do metal rangendo ecoou no silêncio, misturado aos pequenos barulhos da natureza ao redor. Quando a tampa abriu, um cheiro de papel e um leve mofo subiram, misturados ao ar úmido do Pantanal. Dentro, empilhados com uma ordem quase intacta, estavam eles, os maços de documentos. Pastas simples, plásticos transparentes, papéis dobrados. Álvaro pegou o primeiro maço, com as mãos trêmulas. Os papéis estavam um pouco úmidos nas bordas, mas legíveis, inteiros. Eram cópias de notas fiscais de compra de gado. Embaixo, outra pasta. Certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos. Mais embaixo, as escrituras. Lê o nome, Marcos. Ele pediu, a voz falhando. Marcos pegou uma escritura, desdobrou com cuidado, passou a mão para alisar. Leu, devagar, enunciando cada palavra como se estivesse diante de um texto sagrado. Álvaro Mendes, brasileiro, casado, residente na fazenda São Miguel. A voz falhou. Ele parou, os olhos marejando. Helena não aguentou.
Caiu de joelhos na terra, as mãos erguidas, o rosto banhado em lágrimas. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Repetia, sem parar. O Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta. Tiaguinho, sem entender exatamente o peso dos papéis, sabia, no entanto, que aquilo era importante. Se aproximou. Olhou dentro da caixa. Então a fazenda ainda é nossa. Pai? Álvaro respirou fundo. Pegou uma das escrituras. Levantou-a com cuidado, como quem ergue um troféu invisível. Filho, sempre foi. A água levou as paredes, levou as coisas, mas o chão é nosso. E agora a gente tem como provar para qualquer um que quiser dizer o contrário. Ana chorava em silêncio, abraçada à mãe. O vento soprava leve, balançando as folhas das árvores altas, como se o próprio Pantanal, que antes parecia inimigo, agora fizesse parte da celebração. Aquele momento mudou tudo. As dificuldades materiais continuavam enormes. A casa tinha desabado, o curral precisava ser refeito, uma parte do gado tinha se perdido, as contas estavam apertadas. Mas o medo maior, o medo de perder a identidade, a raiz, o direito de pertencer àquele chão, tinha sido arrancado pela raiz. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Álvaro se afastou um pouco de novo, como naquela noite da oração. Só que, dessa vez, o coração tinha outro peso. Se ajoelhou, coisa que raramente fazia, apoiou as mãos na terra úmida e falou em voz baixa, mas firme. Eu não merecia isso tudo, Senhor. Eu sei. Mas o Senhor fez assim mesmo. Eu pedi um sinal, e o Senhor me mandou a caixa inteira boiando na porta. De hoje em diante, essa fazenda não é mais só minha. É tua. Tudo que a gente fizer aqui, o que a gente plantar, o gado que a gente criar, vai ser para te honrar. E eu prometo, enquanto eu tiver vida, todo ano, no dia de hoje, eu vou juntar minha família, abrir essa caixa, lembrar desse milagre e contar para quem quiser ouvir o que o Senhor fez por nós. Helena, ouvindo de longe, enxugou as lágrimas e sorriu. Ela sabia que aquele homem duro tinha sido quebrado e remoldado por dentro. O que a enchente não conseguiu levar foi a fé que nascia ali. Os meses seguintes foram de reconstrução e de provas. Porque, como na vida de qualquer família, quando um grande milagre acontece, não significa que os problemas desaparecem. Significa que agora você tem de onde tirar força para enfrentá-los. A primeira prova veio do lado de fora. Um fazendeiro vizinho, conhecido por ser ganancioso, apareceu na fazenda, algumas semanas depois, quando a água já tinha baixado mais, mas os estragos ainda estavam à vista. Chegou a cavalo, com ar de superioridade, olhando ao redor com cara de quem avaliava a oportunidade. Álvaro, meu amigo, começou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu soube que a enchente destruiu tudo por aqui. Que pena, viu? Álvaro não era bobo. Sabia onde aquilo ia dar. O homem continuou. Eu tava pensando, você agora vai precisar de dinheiro para reconstruir. Pastagem, gado novo, material para casa. Vai ser difícil, viu? Eu posso te ajudar. Compra uma parte da sua terra. Aquela banda lá de baixo, perto do Coricho. Você fica com um pedaço menor, mas pelo menos não perde tudo. Antes, a proposta talvez tivesse balançado. Antes, sem documentos, Álvaro teria sentido medo de perder parte da terra de forma menos amigável. Agora, não. Ele respirou fundo, olhou para Helena, para Marcos, para Ana e Tiaguinho, que observavam à distância. Agradeço sua preocupação. Respondeu, educado. Mas a fazenda não está à venda. Não. O vizinho arqueou uma sobrancelha. Você acha mesmo que vai dar conta de reconstruir esse estrago todo sem ajuda? Álvaro pensou em todas as horas de trabalho que teriam pela frente, no dinheiro curto, nos sacrifícios. Pensou na caixa, nas escrituras secas, na forma como ela tinha chegado até eles. Não acho, disse. Eu tenho certeza. Não tô sozinho nessa terra. Se for para vender alguma coisa, eu sei o que fazer. Mas terra não. O vizinho deu um sorriso amarelo, se despediu e foi embora, já maquinando como poderia voltar à carga mais tarde. Não contava, porém, com uma série de pequenas providências que foram se encaixando ao longo dos meses. Um programa emergencial do governo estadual para ajudar fazendeiros atingidos pela enchente,
Uma linha de crédito com juros baixos aprovada porque Álvaro tinha todos os documentos em ordem. Uma parceria com o frigorífico que comprou antecipadamente parte do gado futuro, garantindo o fluxo de caixa. Cada uma dessas coisas, por si só, podia parecer burocracia, coincidência, conversa. Mas, para aquela família que tinha visto uma caixa boiando na enchente, tudo tinha outro significado. Deus não só devolvera os papéis, como abria portas diante deles. Dentro de casa, outras provas apareciam. Marcos, vendo o tamanho do trabalho, começou a pensar se valia a pena ficar ali a vida toda. Um amigo dele tinha ido trabalhar numa empresa de transporte na cidade, ganhando salário fixo, dormindo em cama que não balançava com enchente. Ana, por sua vez, tinha a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo numa escola melhor na cidade, mas isso exigiria deslocamento e custos. Tiaguinho tinha pesadelos com água subindo. Acordava à noite ofegante. Uma conversa, numa noite qualquer, revelou muitas dessas feridas. Pai, eu não sei se eu aguento mais uma enchente igual a essa. Marcos confessou, depois do jantar. E se daqui a 5 anos acontecer tudo de novo? Álvaro olhou para o filho com seriedade. Marcos, eu também não tenho certeza do que vem pela frente. Só sei 2 coisas. Primeiro, enchente vai ter sempre. Mais forte, mais fraca. É da natureza daqui. Segundo, agora a gente sabe que não tá lutando sozinho. Você viu o que aconteceu com a caixa. Você viu o que Deus fez. A pergunta não é se vai ter outra enchente. A pergunta é: onde é que você quer estar quando ela vier? No lugar que Deus já mostrou que cuida, ou em outro, onde você ainda não sabe como ele age? Marcos ficou em silêncio. Aquela resposta o acompanharia por anos. Ele ainda tinha vontade de conhecer o mundo, talvez morar na cidade algum dia. Mas, por enquanto, decidiu ficar e ajudar a reerguer a fazenda com o pai. Queria ver com os próprios olhos o que aquela terra ainda guardava. Ana, com o apoio de Helena, começou a estudar por correspondência, usando parte do dinheiro que conseguiram com uma venda de bezerros e com a ajuda de um padre da cidade. Seus desenhos do Pantanal pós-enchente acabaram sendo vistos por uma professora, que a incentivou a continuar. Um sonho, ali, começava a nascer, pequeno, mas firme, como o capim que brota depois que a água recua. Tiaguinho, com o tempo, foi perdendo o medo da água. Álvaro ensinou a remar, a entender o ritmo das cheias, a respeitar, não temer. Sempre que passavam por um ponto onde tinham visto a caixa boiando, ele dizia: aqui é o lugar do milagre, né, pai? É. Álvaro respondia. Mas o milagre não foi a caixa, não, filho. Foi o jeito que Deus usou ela para mostrar que não tinha esquecido da gente. E assim, ano após ano, no aniversário daquele dia, a família se reunia, abria a caixa de metal, conferia os documentos, agora secos, guardados numa prateleira mais alta, longe de qualquer risco, e lembrava. Lembrava da noite da enchente, da oração de desespero, do vento, da caixa boiando, da tampa abrindo, do choro de alívio. E, principalmente, lembrava de que Deus tinha mostrado que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda sabe exatamente onde estão as coisas que ninguém mais consegue alcançar. Você já teve a sensação de que a enchente da vida levou tudo? Já olhou ao redor e pensou: não sobrou nada. Essa família do Pantanal achou que tinha perdido não só a casa, não só o gado, mas a própria raiz. E foi exatamente aí, quando o pai se viu sem plano, sem força, sem saída, que Deus escolheu agir. Não devolvendo o que era supérfluo, não reconstruindo magicamente paredes, mas salvando aquilo que, no mundo real, faria toda a diferença para o recomeço. Os títulos de terra, a prova de que aquela história podia continuar. Qual é a caixa de metal que você precisa ver boiando de volta na sua vida? Um relacionamento restaurado, uma oportunidade que parecia morta, um propósito que você achava que tinha perdido. Talvez hoje seja o dia de fazer a mesma oração que seu Álvaro fez na beira da enchente. Senhor, se a nossa história aqui ainda não acabou, me dá um sinal. E depois ficar atento. Porque, às vezes, o sinal vem devagar, rodopiando pela água, parecendo coisa perdida, até cair exatamente aos seus pés. Se essa história falou com você, se te deu um pouco mais de esperança para os dias em que as águas sobem, e parece que tudo está indo embora, se inscreve no canal,
Deixa o seu like e compartilha com alguém que está passando por uma enchente, seja ela qual for. Que Deus abençoe você e a sua casa. E que, mesmo quando as águas subirem, você nunca esqueça. Ele ainda sabe exatamente onde está tudo o que você precisa para recomeçar.